Vocês me pediram e aqui está a aula dos brincos desse conjunto maravilhoso Lindy Doué que teve tanto sucesso no vídeo passado. Se você ainda não assistiu essa aula, o link vai estar na descrição desse vídeo. Hoje a aula vai ser dessa maravilha de brinco para completar o nosso conjunto. Eu vou te ensinar também a precificação correta e justa dessas peças. Se você está gostando, já deixa o seu like, já clica no botão hypar, se inscreva no canal, porque aqui eu trago peças maravilhosas. Eu sou a Jessie e você está no canal Crochê Sem Mistério. E para os nossos brincos, a gente vai utilizar o seguinte material. O fio encanto, o normal, não o slim. Essa é a cor licor, 7031. Vamos trabalhcom uma agulha de 2,5 milímetros, 4 argolinhas de 5 milímetros, 2 ganchos tipo anzol de 20 milímetros, 2 miçangas de madeira de 5 milímetros e os materiais complementares serão fita métrica, uma agulha de preferência de 1 milímetro, tesoura, agulha de tapeceiro, cola, pode ser cola pano ou cola de silicone fria e a nossa balança para a gente calcular o valor da nossa peça. E antes da gente começar a trabalhar, primeira coisa que a gente vai fazer para poder calcular corretamente o preço do nosso brinco vai ser pesar o fio. Esse fio meu já está iniciado, porque eu fiz, né, o colar e o bracelete. Tenho aqui 92 gramas. Então, eu já vou registrar aqui e depois a gente vai ver quanto a gente gastou de fio. Agora sim, vamos começar. Vamos iniciar, então, fazendo 16 correntinhas. Vou fazer aqui um nó corrediço e vou deixá-lo soltinho aqui. Não vou apertar o nó. E aí, eu vou fazer 16 correntinhas soltinhas. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Dou uma paradinha aqui. Saio do trabalho. Posiciono as minhas correntinhas pelo lado direito. Entro aqui no nozinho corrediço, seguro, volto para o meu trabalho e completo as outras 8 correntinhas que faltam. Muito bem, tenho aqui 16 correntinhas e agora eu passo aqui por dentro do nó corrediço e agora sim eu posso puxar. Aí aperto bem e o nosso trabalho fica assim. Muito bem. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas. Entro na correntinha, laço e fecho as 2 alcinhas. Vou na correntinha seguinte, laço e fecho as 2 alcinhas. O ponto baixíssimo, ele tem que ficar soltinho. Ele não pode ficar apertado, tá? E assim a gente vai fazer pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas até terminar a carreira. Chegando aqui, a gente se encontra. Cheguei aqui no final da carreira e agora a gente vai trabalhar de forma infinita ou espiral. Então, a gente vai trabalhando sem fechar a carreira. E a gente vai fazer pontos baixíssimos em cada um desses pontinhos dessa forma. Vou pegar a alcinha de trás. Olha, nós temos aqui a alcinha da frente e a alcinha de trás. A gente vai trabalhar na alcinha de trás. Dessa forma. E vamos continuar fazendo pontos baixíssimos. Lembrando que o ponto baixíssimo tem que ser soltinho, então a gente vai trabalhar dessa forma daqui para frente em todas as carreiras. A gente vai completar 5 carreiras dessa forma, sem finalizar. Então a gente vai trabalhando de maneira circular e infinita. E o nosso trabalho vai ficando assim. Vamos fazer então
essa carreira e mais 3 e aí a gente volta. Terminei aqui as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, eu peguei uma gripe que, ai. Perdão se eu tô fungando muito, tá? Muito bem. Então, terminadas as 5 carreiras, agora eu vou pegar a minha fita métrica e vou deixar 60 centímetros de fio pra gente poder trabalhar. Corto. Agora eu puxo a laçadinha e finalizo aqui essa primeira partezinha. Aí, muito bem. Agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou costurar aqui o nosso brinco. Então, a gente vai fechá-lo dessa forma assim, olha. Então, a gente vai costurar essas laterais e a graça dele mesmo tá no avesso, como a gente viu no colar e no bracelete, né? Se você ainda não assistiu a esse vídeo, terminando esse, vai lá assistir, que tá maravilhoso. Aí você vai fazer o conjunto. Muito bem. Então, eu finalizei aqui. Agora eu venho aqui, olha, na alcinha do lado, atravesso e pego a alcinha da outra lateral e trago para cá. Venho aqui na alcinha do lado e na alcinha da outra lateral e vou fechando dessa forma o nosso brinco. Que a gente tem que ir com bastante cuidado para não desfiar, né? Porque o fio encanto, por ele ser de viscose, ele desfia com muita facilidade na hora da gente fazer as nossas peças. Por isso que a agulha de tapeceiro não tem ponta. Olha só. Muito bem. Vamos costurar toda essa parte da mesma forma até chegar aqui. Terminei aqui de costurar. E agora eu vou passar o fiozinho aqui por entre os pontos, dessa forma, até chegar na outra extremidade, na outra lateral. Então, vamos caçando aqui um espacinho. Agora a gente tá assim, ó, com os 2 fiozinhos bem posicionados, né? Cada um de um lado. Agora a gente vai pegar a argolinha e vai passar aqui pelo fio. Ela vai ficar aqui. Aí a gente vai dar um pontinho aqui. A gente tem que procurar bem com cuidado para não estragar o fio, que o fio encanto é muito delicado. Então, agora a gente vai passar um pinguinho de cola aqui, pra gente fazer o arremate desse fio. A gente deposita a cola aqui com bastante cuidado. Pode ser cola, pano, pode ser cola de silicone. E aí, então, a gente, olha, vai procurar outro pontinho e vai passar o fio pra cá, pra gente ir fazendo o acabamento. Pronto, agora o fiozinho ficou aqui, ó, por cima da cola. E agora ele tá bem firme, não vai sair. A gente dá mais uma escondida nesse fio, pra garantir. E aí a gente já pode cortar. Maravilha. Agora a gente vai reservar esse fiozinho aqui que a gente vai utilizar. E aí a gente vai fazer o acabamento nesse fiozinho aqui, colocando também a argolinha do lado de cá. Então, a gente vai trazer
aqui o fiozinho para a parte de cima. Aí a gente vai medir que ele fique bem centralizado junto com esse aqui. Aí agora a gente vai pegar a outra argolinha. Eu vou agora trabalhar com a agulha de 1 milímetro, porque o meu fiozinho aqui ficou bem curtinho. Então, eu vou pegar aqui a argolinha, vou passar o fiozinho por dentro dela e vou trazer o fio para escondê-lo para cá. Isso é bom acontecer para que a gente vá aprendendo cada vez mais macetes, né? Pronto. E aqui eu vou colocar outro pinguinho mais de cola, porque esse fiozinho ficou curtinho. E trago ele novamente para dentro. Agora esse aqui eu já posso cortar. Muito bem. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui, que sobrou, né? Daqueles 60 centímetros que a gente deixou anteriormente. E eu vou dividi-lo aqui em 2 e em mais 2. Eu vou ficar com 4 pontas. Dessa forma. Corto aqui. E fico aqui com 4 pontas. Muito bem. Agora eu vou pegar uma das argolinhas e vou passar esses fiozinhos pela argolinha. O fiozinho tá inteiro agora, né? Trago ele pra cá. E aí agora ele tá assim. Muito bem. Agora eu vou pegar a miçanga, vou entrar na miçanga com a agulha número 1 e vou começar a trazer cada um desses fiozinhos por dentro da miçanga, tomando todo o cuidado possível para não desfiar o fio. Muito bem, agora eu alinho para ele ficar bem esticadinho aqui, né? Bem alinhado. Dessa forma. E aqui eu vou cortar mais ou menos 4 centímetros, mas você pode deixá-lo na altura que você quiser, que você acha que fique legal. Então, vou cortar ele aqui, em 4 centímetros. Ai! Hoje eu tô meio atrapalhada, gente. A gripe mexe com a gente, né? A gente fica meio ziriguidum. Eu tô meio ziriguidum hoje. Pronto. Aqui a gente cortou. Agora eu vou pegar outro pedacinho de fio. Ah, pode ser um desse aqui, ó, da sobra mesmo. Vou segurar o meu brinco dessa forma. E vou passar um pouquinho de cola aqui. Embaixo, bem onde estão os fiozinhos. Dessa forma. Por todo o redor. Vou pegar um fiozinho que estava sobrando e vou passá-lo aqui em volta.
Que aqui a gente vai prender, né, a miçanga nos fiozinhos do o que a gente poderia chamar de tassel, né? Então aqui a gente corta bem rente, de um lado, do outro, e aí a gente cola dessa forma. Muito bem, agora é a hora de colocar o ganchinho. O ganchinho, eu utilizo esses alicatezinhos, né, de bijuteria. Se você não tiver, dá pra fazer com a ponta da tesoura. Ó, é só abrir um pinguinho pra gente conseguir encaixar aqui a argolinha. Aí, entra aqui de novo. Mas se você quiser se especializar em bijuterias, ou você quiser fazer, né, pra você mesma, tal, eles não custam caro, tá? Vale muito a pena porque é 1001 utilidades esses alicatezinhos, né? E eu gosto desse porque quando a gente gira, ó, a argolinha, ela não fica deformada, tá vendo? Muito bem. E olha só que lindo que ficou o nosso brinco. Maravilhoso, né? Agora eu vou fazer o outro e volto pra gente ver quanto a gente vai cobrar por esses brincos e também pelo conjunto de colar, bracelete e brincos Lindy Doué. Então agora a gente vai ver o valor de venda dessa peça. Então eu iniciei com 92 gramas de fio, ele estava pesando 92, 88 gramas. Então agora vamos para a minha planilha e eu vou mostrar para vocês a base de cálculos. Eu tô aqui então com a minha planilha calculadora, ela faz o cálculo automaticamente, né? Então aqui, olha, eu coloco todos os custos que eu tenho para confeccionar minhas peças. No vídeo anterior, muita gente falou, ah, você não colocou a mão de obra e tal. Não, eu coloco todos os custos. Então eu tenho aqui todos os meus custos fixos, os custos variáveis, né, que são as embalagens, o valor da minha hora. Tenho aqui o material utilizado, no nosso caso utilizamos aqui 4 gramas de fio Encanto. Então a calculadora aqui ela já me entrega o valor, né, aqui total de 86 centavos de fio. Aqui ela vai fazer o cálculo também dos materiais e acessórios utilizados. Minha hora, eu demorei meia hora para fazer esse par de brincos. E aí então ela me entrega o valor total dessa peça, né? O custo, que é R$ 13,74, mais 30% de lucro que eu coloco em cima. Então, o valor mínimo de venda desta peça, sem contar o frete, é de R$ 18,68. E aí, então, se a gente for juntar com o nosso conjunto Lindy Doué, R$ 60 seria o valor mínimo dessa peça. E aí, então, o valor cobrado a partir disso fica a critério de cada uma de nós, dependendo da realidade da gente. Agora aponta o seu celular para o código Keyword e me segue lá no Instagram também. Lá eu coloco partes importantes dos nossos vídeos, né, das nossas aulas, dou dicas e trago também conteúdos bastante interessantes. É legal você me seguir por lá, porque se você fizer alguma peça, tiver alguma dúvida, você me manda um direct, uma mensagem pelo direct e eu vou te ajudar sempre. Agora eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele, que é super importante para todos nós, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é interessante e importante para quem trabalha com crochê. Ou para quem quer simplesmente ficar linda, maravilhosa. E compartilhe também com as suas amigas, os seus amigos crocheteiros, para que também tenham a oportunidade de aprender a fazer essa peça maravilhosa. Deixe seu comentário para mim, que é super importante também. Eu deixo meu beijo a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por me acompanhar.